amigo, olá amiga, tudo bem com você? E aí, estudante, como vai essa força? Putz, espero que esteja tudo bem, né? Você continue firme no estudo. Tá acompanhando legal as demais aulas? Você sabe que nós estamos aqui trabalhando redação, mas a redação só faz sentido se você acompanha muito bem as demais disciplinas, porque elas vão te dar o suporte, vão te dar a noção do que trabalhar, do que escrever, de como produzir o seu texto. Uma coisa que eu sempre falo, né? De língua portuguesa, o que tem a aula de redação é somente a língua em que a gente escreve o texto. Demais são as outras disciplinas. Você sabe disso, você já está preparado para isso. Então a gente continua nosso esquema aqui de preparar você com alguns conteúdos, alguns temas e também algumas técnicas, né? Algumas maneiras de produzir o texto, estrutura textual. Vamos ver aí como fazer essa redação, essa dissertação argumentativa, que é a proposta do Enem, que é, né, a redação do Enem. Hoje a gente vai falar de um tema que gera muita polêmica mesmo, né, de algo que muito se fala e que está dentro dos temas transversais. Lembra que nosso foco aqui, o que norteia o nosso trabalho, são os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. A gente já falou disso em outros momentos, né? E aqui a gente volta a falar. E educação, infância e adolescência é um dos temas que cai com bastante frequência, né? Educação, daí falando em relação não só à educação acadêmica, né? O estudo, a escola, mas a educação no sentido da criação da infância, né? A criação da criança e o adolescente também. Esse é o foco da aula de hoje. A gente vai falar disso e vamos falar aí da Lei da Palmada, a famigerada, né, a famosa Lei da Palmada, também conhecida como Lei Menino Bernardo. Lembrando que a lei não tem um nome, na verdade ela tem um número, ela é a 7672 de 2010. Essa lei foi apresentada pelo Executivo, ou seja, é uma lei proposta pelo então presidente Lula e que visa o que? A vedar a possibilidade de os pais utilizarem o castigo físico nas crianças. Nós vamos falar muito sobre isso, a gente vai debater vários pontos aqui dessa lei para preparar você para esse esquema, né, para esse ponto. Mas a primeira coisa é isso. Então, o que uma lei precisa fazer, né? Qual é o trâmite, qual que é o percurso que uma lei precisa seguir para que ela vire de fato, seja efetivada. Então, primeiro que ela começa com um chamado PL, um projeto de lei. Esse projeto de lei é encaminhado primeiramente após ser protocolado, e daí pode ser de iniciativa popular, desde que tenha lá 1 milhão e tantas mil assinaturas, pode ser um deputado, um senador ou mesmo o executivo propondo isso. E no caso de lei federal, lei estadual, municipal, enfim, é o chefe do executivo, né, de cada estado ou município ou o legislador dessa comarca, dessa região. Tá bom? Então, a partir do momento que ele é protocolado, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é o quê? Que vai avaliar a constitucionalidade dessa lei, né? Então, ver se essa lei pode seguir ou não. Então, vamos supor que seja protocolado lá um projeto de lei que fala sobre a legalização da tortura no Brasil. Será que isso pode ou não pode? Bom, isso é proibido por lei. Então, é crime e tal, lesa a humanidade. Mas se eu fizer uma lei autorizando a tortura quando for ladrão comprovado, será que eu posso? Então, eu faço isso. Imagina, ela é votada na Câmara, no Senado, é sancionado pelo presidente, entra em vigor, alguém fala, pô, não pode. Isso fere o artigo 5º da Constituição. Em seu inciso 3º está dito, nenhum indivíduo será submetido a tratamento degradante ou tortura. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, vai justamente avaliar, vai fazer essa primeira triagem, essa primeira visão e perceber, verificar se a lei não fere algum preceito constitucional. E essa lei que a gente está falando, neste momento em que eu estou gravando com vocês, ela foi já aprovada pelo Senado e ia se encaminhar para a sanção presidencial. Então, ela já foi aprovada na Câmara e no Senado,
foi aprovado já no Congresso Nacional. Agora precisa a presidente Dilma assinar a lei, sancionar ou vetar. Se ela vetar, morre aí. Daí, quer dizer, não morre aí, ela não entra em vigor, mas pode voltar para o Congresso derrubar o veto, tem esse trâmitezinho. Se ela sancionar a lei, é publicado no Diário Oficial e passa a entrar em vigor. Então, além de falar algo, vou te dar uma tarefa. Quando você assistir a esse vídeo, assistir a essa aula, dê uma pesquisada aí, será que a lei já entrou em vigor mesmo? A Dilma assinou ou não assinou? Ou será que a Copa embolou tudo e a gente não decidiu mais nada? Então fica a sua tarefa aí, a sua função, que é verificar em que pé está a lei da palmada, a chamada Lei Menino Bernardo. Né? Por que recebeu esse nome? Porque os legisladores achavam meio ruim o nome Lei da Palmada, achavam que dava um nome complicado, e o menino Bernardo foi aquele menino que sofreu, né, passou por aquela tragédia no Rio Grande do Sul, vocês devem ter visto, e então para homenageá-lo também colocaram o nome da lei. O nome, na verdade, é um apelido, uma maneira que a gente tem de se referir à lei, que nem a Lei Maria da Penha. Não é uma lei só, são vários dispositivos, regula várias questões, mas reunir ali o quê? A questão da delegacia da mulher, a proteção à mulher. A lei, por exemplo, Carolina Dickmann, né? A lei Carolina Dickmann criminaliza o ato de você pegar fotos de alguém, invadir o computador de alguém. Não existia legislação para isso, então foi criada, motivada por conta daquele episódio com a atriz da Globo. Então vai recebendo nomenclatura. Vamos fazer uma primeira leitura, né? Então aqui só uma curiosidade para você, né? Uma chargezinha que comenta a lei da palmada, uma mãe ameaçando o filho com chinelo e o filho dizendo, né? Se me bater, eu te processo. A gente sabe que não é bem assim, não é bem isso que vai acontecer. O objetivo da lei não é ficar prendendo pais por aí, mas a gente comenta melhor mais para frente qual seria então o objetivo. Primeiro vamos para a informação. Desculpe, eu bati aqui, foi mal. Primeiro foi para a informação. O que é? Então, o Senado aprova a lei da palmada. O Senado aprovou no dia no dia 4 de junho, 4/6, a chamada lei da palmada, que pune castigos que resultem em sofrimento físico a crianças. O texto segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Então é isso aqui que eu preciso que você confirme aí. A Dilma já sancionou, não sancionou? Em que pé está a lei agora que você está assistindo? Hein? A aprovação ocorre depois de 4 anos de tramitação do projeto no Congresso. Então o texto, eu falei, é a lei de 2010, então são 4 anos. O texto determina que crianças sejam educadas sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina ou educação. Então a ideia é o castigo físico, né, a palmada, o beliscão, o tapa, a surra, não pode ser utilizada na educação da criança mesmo. Não pode. Então fica vetado isso. Além das punições já previstas pelo Código Penal, o projeto determina que os responsáveis pela criança ou adolescente que adotem condutas violentas sejam encaminhados para programas de proteção à família, tratamentos psicológicos ou psiquiátricos e a cursos de orientação. Também há previsão de receberem advertência legal. Caberá ao Conselho Tutelar analisar os casos e definir as medidas de punição, assim como encaminhar as crianças a tratamentos especializados. Então o Conselho Tutelar já faz esse trabalho com outras questões. Então, por exemplo, como já existe hoje a legislação, né? Se um pai bate demais, se a criança sofre abusos absurdos, o pai pode perder o poder, inclusive. O Conselho Tutelar vai fazer uma avaliação e pode perder o poder. Ou, por exemplo, se o pai não matricula a criança na escola, isso também não é permitido. Então, o Conselho Tutelar avalia o caso e pode tirar o poder dos pais, tá bom? Daí, o projeto também estabelece multa de 3 a 20 salários mínimos para profissionais de saúde, assistência social, educação ou qualquer pessoa
que ocupe função pública e não comunique às autoridades sobre casos de violência contra crianças que tenha conhecimento. Então, esse é um dos pontos mais polêmicos aqui, que é aplicar multa ao servidor público que tenha conhecimento de um caso e não denuncie. E esse é um dos pontos que os congressistas estão, alguns, né, congressistas estão pressionando para que a presidente Dilma vete. Então fique atento a esse ponto na hora de você pesquisar aí. Será que foi vetado já esse ponto? Não foi? Ele passou do jeito que estava? Esse é um ponto bastante interessante. Então, na verdade, o que é? Repare que a lei não fala exatamente em cadeia para os pais, alguma coisa nesse sentido. É uma lei que visa, basicamente, levantar de novo o debate sobre isso. Então, será que usar o castigo físico é correto ou não é correto? Como que faz, como que não faz? Eu segui nessa hora pensando assim, absurdo. É que você não conhece o meu sobrinho é terrível, só batendo nesse piá e tal. Mas calma, a gente vai conversar bastante sobre isso, vai debater muita coisa. Então, veja o que dizem os apoiadores e os dispositivos da lei aprovada, e daí está dizendo ontem, mas esse quadro é mais antigo, né? Não é de ontem, é mais antigo. É do dia 5 de junho, do dia 5. Quem defende a lei diz o seguinte: é possível criar limites sem bater. Então, por que as pessoas são favoráveis à lei? Elas dizem, dá para educar, dá para você criar limites sem usar o recurso físico, recurso da violência física. Outra coisa, a agressão substitui a conversa e prejudica o crescimento saudável da criança. Quando você bate, você não debate o assunto, você simplesmente aplica uma punição física e não discute, não educa de verdade a criança. Você só coíbe uma ação dela. Isso não é a melhor forma. Que mais? Eles dizem que haverá campanhas educativas, então campanhas surgirão para esclarecer os pais como educar. Então, já que eu não vou usar o debate, a violência, a palmada, o que eu posso fazer? O projeto deve trazer mudança cultural e vai diminuir a violência doméstica. Então, a ideia com esse projeto de lei é acabar com a violência doméstica, é diminuir esse ciclo de violência, estimulado muitas vezes pelos pais. Os pais não serão punidos, mas receberão apoio para que saibam como educar os filhos. A ideia é essa, né? Não é encarcerar pais, mas fazer com que eles recebam apoio, uma ajuda de como educar os seus filhos. Essa é a postura, isso é o que diz quem defende a lei. Quem é contra a lei diz o seguinte: sem palmada, pais irão criar filhos sem limites. Então, se não puder bater, o piá vai crescer largado aí, e aí como que eu faço? Eu prefiro dar uma palmada no meu filho a vê-lo perdido na vida, né? Outra coisa, o Estado irá interferir excessivamente no âmbito de decisões familiares. Esse é um dos pontos muito importantes, né, das pessoas que são contrárias à lei, que é a ideia de que o Estado não pode interferir na educação familiar, na vida familiar. Então, dentro da minha casa, não pode. O que o Estado tem que fazer é pensar nas questões sociais. Então, eu devo colocar o meu filho na escola, devo fazer então, questões que são mais amplas. Quer ver? Pegar um exemplo prático para vocês entenderem. Programação de TV. A programação de TV, antes de começar qualquer programa, tem lá a classificação etária. Então, às vezes é livre, às vezes é 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 e 18 anos. Tem uma cor diferente para cada um, né? O livre é verde, o 18 anos é preto. Tem lá. Então, antes de qualquer novela, filme, desenho, antes de começar, tem lá essa legenda. Então, o que é isso? O governo está controlando aquilo que as crianças vão assistir, certo? Então, o que o governo faz? Cria leis que obriguem as emissoras de TV, as produtoras de conteúdo, a primeiro classificar esses filmes, esses programas, dizer qual é a classificação, e depois, além disso, qual é o horário em que esses programas podem passar. Não é qualquer horário. Então, um programa de 14 anos, sei lá, um Big Brother da vida,
só pode passar após as 22 horas. Um programa de 18 anos, só após as 23 ou após a meia-noite. Eu não sei exatamente a lei, mas estou dando um exemplo para você. Tá? Então, isso o governo pode fazer e deve fazer, né? Orientar. Essa é uma recomendação que ele dá. Agora, se eu, como pai, quiser permitir que o meu filho de 10 anos assista a um filme violento de 16 anos, né, classificado para 16 anos, o governo não pode me proibir de deixar, não pode me prender, né, ir lá na minha casa e dizer como que eu faço. Não, ele está orientando. Se eu faço errado, daí o problema é meu. Então eu tenho que arcar com as consequências. Então a lógica de quem é contra a lei é essa ideia da interferência no Estado. Uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: quem é favorável à lei, quem é a favor da lei, é contra bater. Não quer que bata. Quem é contra a lei não necessariamente é a favor de bater. Pode ter gente que fala assim, eu não quero bater nos meus filhos, mas também não quero que o governo crie leis nesse âmbito. Então essa é uma possibilidade. O que mais? Quem é contra a lei aqui pode falar? A lei pode gerar uma onda de denuncismo, né? Uma série de denúncias, todo mundo começa a ligar agora e tal, daí para investigar isso. E aí? Né? O nosso sistema de investigação já é tão complicado, já está tão assoberbado, né? O que mais? A palmada já é o último recurso e não pode ser tratado como violência pesada. Não, a ideia são raros, né? Os casos de pais que usam a palmada como um recurso corriqueiro. A maioria dos pais não faz isso. Ele vai utilizar como último recurso. E, afinal de contas, ninguém é a favor do espancamento, né? As pessoas são favoráveis apenas à chamada palmadinha pedagógica, aquele tapinha para a criança entenda que aquele comportamento está errado. E, em geral, como eu disse, os pais vão usar isso como último recurso, como última possibilidade. Mas uma questão é que os pais poderão receber punição, porque a palmada será comportamento ilegal. Então fica um conflito de autoridade aí. Puxa, peraí, eu brigo com o meu filho e daí eu sou punido por brigar com ele, então ele não vai mais me respeitar. Fica um conflito de autoridade complicado aí. Você já deve ter visto alguma coisa em que, sei lá, mora, por exemplo, né, a mãe, o filho e a avó juntos. E a mãe diz uma coisa, a avó diz, ou mesmo os pais, cada um diz uma coisa, a criança fica confusa, sem uma autoridade plena, assim, ela não sabe a quem recorrer. Então é algo complicado isso. O que as pessoas dizem, né? Então o jornal Folha de São Paulo, na época, fez uma pesquisa vendo a aceitação dessa lei, né, a chamada Lei da Palmada. Essa pesquisa é de 2010, feita pelo Datafolha, né, publicada pela Folha de São Paulo, e dizendo que 54% da população é contra a lei, contra esse dispositivo legal. 36% a favor. Daí perguntaram também quem apanhou e quem bate. Então, 72% da população, 72% já apanharam dos pais. E os homens, os meninos, apanhavam mais do que as meninas. 58% das pessoas já bateram nos filhos. E a maioria bate e faz raramente. Bate e faz sempre é um número bastante pequeno. São poucas pessoas que batem e fazem sempre isso. Então, o que a gente consegue ver aqui? Há um caminho de que muita gente apanhava, né? A maioria apanhou. Quase 3/4 aí da população apanhava. Entre os que batem, isso já caiu bastante, né? Já caiu para 58%, um pouco mais da metade. Então dá para perceber que a palmada é um recurso que tende a ser menos utilizado, né? Tende a ser utilizado com mais frequência, com mais questão, tá bom? Daí teve uma entrevista com o deputado Marcos Feliciano, né? Do PSC de São Paulo, conhecido, né, Marcos Feliciano, e ele foi um dos parlamentares da bancada evangélica que votaram contra a lei da palmada. Então a bancada evangélica se posicionou contra a lei.
Daí a pergunta da Folha de São Paulo: por que o senhor é contra o projeto? Ele diz: é um projeto socioeducativo, mas inócuo. Não traz nada de novo na legislação brasileira. Passa a imagem de que o pai não pode tomar nenhuma medida punitiva em relação aos filhos. Mas a proposta não inibe pais a agirem com violência? Só causa confusão. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê tudo isso. É um projeto para inglês ver. Foi feita tanta intriga em cima dele, mas só serve para amedrontar pai e mãe. O senhor concorda com o uso de medidas corretivas, como palmadas? Isso é de foro íntimo, de pai para filho. Não me manifesto. Pais e mães amam seus filhos. Não vão, em sã consciência, espancá-los. É preciso colocar limites, senão teremos crianças mimadas e nós, com os cabelos brancos, vamos pagar o pato. Então é preciso colocar limites. Dá para ver que ele é contrário ao projeto de lei e expõe alguns pontos aqui. Qual que é uma outra postura contrária? Aquilo que eu falei para vocês, de que essa lei interfere na vida pessoal, né? Na intimidade do lar. Em intimidade do lar o governo não pode interferir. Esse texto aqui que eu vou mostrar, né, Safanões Pedagógicos, é da Folha de São Paulo, foi escrito pelo colunista Hélio Schwartzman. Se você não conseguiu anotar porque não sabe como escreve Schwartzman, não tem problema. Pega aqui, ó, copia o primeiro parágrafo e digita no Google, que daí você acha o texto. Facinho. Vale a pena dar uma olhada. Então ele diz o seguinte, vamos acompanhar o texto. Safanões pedagógicos são provavelmente inúteis, mas, na esmagadora maioria das situações, é possível educar uma criança sem recurso a reprimendas físicas. Mesmo assim, não vejo com bons olhos o projeto de lei da palmada. Então veja que interessante. Ele fala que é contra bater, que não acha legal bater, mas ao mesmo tempo ele não é a favor dessa lei. Vamos ver o que ele diz? Calma, não estão defendendo o massacre dos inocentes. Pais que espancam seus filhos devem ser tratados com rigor. Só que para esses casos, não necessitamos de nenhuma lei nova. O Código Penal e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já criaram os tipos penais necessários e estabeleceram punições. Se ainda há parentes que abusam, isso se deve mais à nossa dificuldade de identificar a criança sob risco e processar os responsáveis do que à ausência de normas, tá certo? Então ele diz, é completamente desnecessária essa lei, porque já existem leis que falam disso. O Código Penal e o Estatuto da Criança e Adolescente já punem os pais. E se as crianças ainda sofrem violência, a culpa não é da falta de legislação. A questão é do problema da investigação, da denúncia, dos nossos mecanismos para chegar a isso. Tá bom? Pode-se, é claro, argumentar que leis não servem só para gerar crimes e castigos, mas também para dar sinais à sociedade. No caso, a aprovação da regra seria uma forma de dizer aos pais que eles não devem recorrer à força física. Presta atenção em mim agora. Isso aqui é uma estratégia de contra-argumentação. Tá? Então, nessas duas aulas, nessa aula de agora e na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês dois tipos de estrutura textual, né? Um deles é chamada contra-argumentação. O que é contra-argumento? É um argumento contrário à tese, um argumento contrário àquilo que eu estou defendendo. Para que eu uso isso? Dá uma olhada aqui no quadro, né? Eu vou anotar para vocês umas coisinhas aqui. Então, contra-argumentação. Quando que eu uso isso? Eu coloco argumentos contrários à minha tese. Lembre-se que tese é a ideia a ser defendida, tá? E eu vou colocar alguma coisa que vai contra o que eu defendo. Para que eu faço isso? Para que eu vou colocar um argumento contrário à minha tese? Para derrubá-lo, para dizer que ele não faz sentido, para antecipar algo que alguém poderia falar contra mim e eu já digo, não tem nada a ver com o que você está falando. Então, isso aqui a gente vai ver em dois casos, duas situações
mais para frente aqui, eu vou falar dessa contra-argumentação, tá bom? Então, o que ele faz ali? Vamos voltar ao texto. Ele diz, pode-se, é claro, argumentar que as leis não servem só para gerar crimes, né? Essa lei seria para quê? Para mostrar para os pais, ó, recorrer à violência não é uma boa forma. Daí ele diz, eu talvez comprasse esse tipo de raciocínio se o fenômeno da legiferância, o que é legiferância? É a criação de leis, tá? Não tivesse custos, mas não é o caso. É sempre arriscado abrir espaços que possam tornar o cidadão refém do capricho de autoridades. Além disso, ao aprovar uma quantidade grande de lixo legislativo, isto é, normas inócuas ou criadas para não ser cumpridas, nós desvalorizamos a noção de lei. Então ele está dizendo, criar uma lei que é só para costume, só para que as pessoas pensem, não é legal, porque você começa a tirar o poder de uma lei, né? Já que ela não é para ser seguida mesmo, então lei não serve para nada. Daí aqui ele vai usar um outro tipo de argumento, que é o chamado argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Depois eu coloco no quadro para vocês. O que é? Ele vai pegar uma autoridade em um assunto para falar disso. Cada vez mais concordo com o jurista alemão Friedrich Karl von Savin, que viveu ali entre o século XVIII e XIX. Para quem nem vale a pena tentar codificar em leis matérias relativas a costumes. Esse tipo de regulação se dá primeiramente pelos próprios hábitos da população, depois por decisões judiciais, em último caso pela vontade arbitrária do legislador. Então, o que ele está dizendo aqui? A população já está mudando o costume. Em outras palavras, é o seguinte, se uma lei é só relativa ao costume, quando ela serve, quando ela está no ponto de virar lei, é porque a sociedade já mudou. É porque a sociedade já não aceita mais aquilo. Então você não precisa criar lei para isso. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, ali, como a gente viu na pesquisa da Folha, apanharam. Uma maioria menor bate. E se você perguntasse assim, pretende bater de novo, vai ser um número ainda menor. Então, entre as pessoas, se você subir de geração, pergunta para sua mãe se ela apanhava do seu avô. Pergunta, seu avô, sua avó, né? Apanhava demais. Então, e na outra geração já começou a bater menos e outra menos. Então o que acontece? Quando vai passando de geração, isso vai mudando o costume. Eu não preciso colocar na lei, tá? Eu não preciso criar lei para isso. Essa é a argumentação do L. Schwartzman. Então a gente viu aqui alguns pontos aqui. Primeiro, o que é ali da palmada, qual o objetivo, e vimos algumas argumentações, alguns textos que se posicionam contrários à lei, né? Contra a lei. Na próxima aula eu vou apresentar alguns argumentos para vocês de quem é favorável à lei. Por que é importante ter essa lei ou não? Porque qual seria a defesa dessa legislação, tá certo? Mas a gente fala isso na próxima aula. Voltamos já.